Olá, você que me assiste, graça e paz. Meu nome é José Henrique. Hoje é dia do Senhor, hoje é domingo e nós vamos dar continuidade à nossa leitura continuada da Escritura. Para o capítulo de hoje, abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 3. Lembre que é de extrema importância você estar com a sua Bíblia aberta. O objetivo desses vídeos é que possamos juntos ler a Escritura Sagrada, porque é ela que nos comunica o caminho da salvação. Gênesis, capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu é pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho
da árvore da vida. Amém. Esses 24 versículos são os versículos que compõem Gênesis capítulo de número 3. Interessante notar que terminamos o capítulo de número 2 dizendo que homem e mulher não se envergonhavam de estar nus um na frente do outro. A entrada do pecado trouxe essa vergonha que fez com que eles notassem o seu pecado, notassem a transgressão que cometeram. Eles desobedeceram ao Senhor. E sabiam que uma hora haviam de prestar contas. Deus aparecia na viração do dia para conversar com o homem. E de forma bastante direta, Deus pergunta: quem te revelou que estava nu? Por acaso violaste, o símbolo do pacto entre Deus e o homem? Foi isso que aconteceu. O homem, na tentativa de se igualar a Deus ou de se achar autossuficiente, viola o pacto. A violação do pacto faz com que o homem seja merecedor da condenação divina, pois ele desobedeceu ao seu próprio Criador. Ele desobedeceu às condições para a vida eterna e assim recebeu a morte. Muitos se perguntam por que Adão não morreu naquele momento. Isso porque aquela primeira morte era uma separação do homem para com Deus. Satanás não é o culpado dos nossos pecados. Satanás não é aquele que nos distanciou de Deus. Fomos nós. Por mais que houvesse a tentação, foi o homem e a mulher que resolveram dar ouvidos ao seu discurso, dizendo que o homem se tornaria autossuficiente se abandonasse o pacto divino de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque, desobedecendo assim, seriam suficientes para guiar as suas próprias vidas com aquele conhecimento também do mal que vem ao desobedecer o pacto feito com Deus, ou que Deus fez com o homem. Mas Deus é justo. Na viração do dia encontra com o homem. Ao encontrar com o homem, há uma passagem sucessiva da culpa daquele erro. O homem que recebeu a mulher e louvou a Deus por ter recebido uma companheira idônea, agora olha para ela e diz: a culpa é dela. E ainda mais aponta para Deus dizendo: foi o Senhor que a deu a mim e se eu estou nessa condição é por causa dela. A mulher, que foi quem tomou do fruto e ofereceu ao homem, aceitando assim o discurso do diabo, olha para a serpente e diz que foi a serpente que enganou. A serpente, essa já não tem mais jeito, sofre a condenação vinda do Senhor. Mas também a mulher, assim como o homem, acabam recebendo maldições pela transgressão do seu erro. A maior maldição é a morte, mostrando assim que o homem estava separado de Deus. E como forma de condenação, como forma de mostrar esse afastamento do homem para com Deus, Deus o retira do jardim do Éden. Essa retirada também acaba proibindo o homem de, nesse estado de morte e miséria, assim como dizem os nossos catecismos na Igreja Presbiteriana do Brasil, ele foi impedido de consumir a árvore da vida que também se achava dentro do jardim. E assim foi colocado um querubim para proteger aquele local, mostrando que Deus ainda assim estava sendo misericordioso com o homem, porque ele, no estado de afastamento para com Deus, não ia receber uma vida eterna que simbolizasse que para sempre ele estaria distante do Senhor. E se você ler o texto atentamente, você vai perceber que o próprio Deus retira aquelas roupas fabricadas pelo próprio homem, aquelas máscaras para ele correr e se esconder de Deus, e costura, produz uma roupa da qual reveste o homem. Muitos entendem que ali deve ser necessário um primeiro sacrifício, afinal, deduz-se que a pele era pele de animais, né?
Então, houve a necessidade de acontecer um sacrifício para que o homem, através de um sacrifício, fosse coberto do seu erro e não estivesse mais nu e assim pudesse novamente voltar a buscar o Senhor, como nós vemos futuramente nos filhos de Adão. O que isso nos mostra? Nos mostra primeiro que nós transgredimos contra a lei de Deus. Nós nos afastamos. Adão era o nosso representante. Ele era o nosso cabeça federal. Ele incorporava em si toda a humanidade. Não é à toa o seu nome, Adão. Nós nos afastamos do Senhor por causa da nossa própria arrogância, por causa da nossa tentativa de sermos autossuficientes. Porém, o Senhor não nos deixou permanecer no estado de pecado e de miséria, da qual os nossos primeiros pais estavam caídos. Pelo contrário, Deus agiu com graça e misericórdia, revestindo o homem, possibilitando assim, mais uma vez, o relacionamento entre homem e Deus. Nós vemos nisso uma sombra do que nós, igreja, vivemos hoje quase que de forma completa. Porque Jesus Cristo foi, é e sempre será o sacrifício perfeito, a qual reveste o homem com a sua justiça, justiça daquele que, mesmo carregando os nossos pecados, não se tornou pecador, daquele que, estando à direita de Deus, abdicou da beleza da sua glória para sofrer junto do homem e pelo homem. A justiça de Cristo é imputada, é revestida, nos cobre, mediante seu poderoso sangue, no qual nos é transmitida a fé no poder do Espírito Santo para crer na justiça de Cristo unicamente para a salvação. Vemos então nessa passagem que, por maiores que sejam os nossos pecados, o sangue de Cristo, o revestimento desse sacrifício perfeito, nos purifica, fazendo que, por mais vermelhos que sejam os nossos pecados, ao sermos limpos, somos tornados mais alvos do que a neve. Por isso, não há pecado tão grande a qual Deus não possa perdoar com a sua graça, com a sua misericórdia. Não há pecador tão miserável que não possa ser restaurado à comunhão com Deus, porque não se baseia nas nossas obras. Nós descansamos no único e perfeito sacrifício de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe com essa leitura. Considere se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Hoje é domingo, que além dos outros dias da semana, especificamente hoje, possamos viver para a glória de Deus. Hoje é o dia do Senhor. Que Deus te abençoe.